Arif anda nas ruas e vai até a cafeteria onde trabalha. Chegando lá, ele vê o seu Henry dormindo. Arif dá bom dia ao patrão. Henry também dá bom dia a ele e nota que ele chegou bem cedo. Arif diz que sim e pergunta o que houve com ele. Henry diz que não conseguiu dormir e esteve pensando no seu filho biológico que chegará hoje. Arif pergunta de qual família a criança é. Henry questiona que família o entregaria tão facilmente. Arif diz que uma que tem antecedentes. Ele diz que sim. Henry diz a Arif que o cara não pensou duas vezes antes de dar o menino e só queria o dinheiro que ele iria dar. Henry diz que convenceu o cara de continuarem com o Arda. Ele diz que pagou $10.000 para ficar com as duas crianças. Arif fica feliz e acha uma notícia maravilhosa. Ele diz que a Seida vai ficar feliz quando souber. Henry diz que tentou ligar para Seida, mas ela não atendeu e deve estar brava com ele. Henry pede que Arif informe Seida que vai ficar tudo bem, mas que espere que ele vá ao banco buscar o dinheiro para entregar para essas pessoas. Arif diz que o Arda e a Seida vão ficar muito felizes. Arif oferece café ao amigo para comemorarem. Seida vai ao apartamento de Fazile trabalhar. Fazile dá bom dia para Seida. Fazile está de saída e diz que vai resolver um assunto. Seida vê ela com um envelope e estranha o comportamento da patroa. Seida chama Raif. Ele diz que está na sala. Ela vai até o rapaz e dá bom dia. Seida pergunta se ele irritou Fazile hoje. Ele diz que não, que ela estava bem. Seida pergunta por que Fazile saiu tão cedo hoje, pois parecia irritada. Raif diz que ela deve ter querido sair para dar mais espaço a eles para conversarem. Seida chama o moço de engraçadinho. Ela fala que veio conversar com ele, mas dá muito trabalho lidar com o senso de humor dele. Ela pergunta o que ele quer almoçar hoje. Ele percebe que ela está chateada. Ele chama ela para saírem para almoçarem juntos. Seida estranha e pergunta sobre Fazile. Raif diz para deixarem ela. Seida pergunta se ele está zoando com a sua cara. Ele fala que está falando sério. Seida joga uma blusa nele e decide ir ajudá-lo a se trocar. Ele brinca e fala que perdeu os movimentos dos braços. Ela diz que sabe que os braços dele funcionam bem. Raif de Seida e ela acaba rindo também. Fazile vai ao bazar onde Bahar e Bersan venderam suas joias. Fazile mostra para o joalheiro a foto de suas joias e diz que ele parece ter alguma coisa que foi roubada da sua casa. O cara reconhece as joias. Fazile diz que ele com certeza tem câmeras de segurança gravando o tempo todo ali. Bahar vai ao escritório de Kisme para falar com ela. A recepcionista diz que ela ainda não chegou. Bahar decide esperar por Kisme. Kisme vai à concessionária falar com Sen. Ela chama o rapaz para conversarem pessoalmente. Ele diz que adora mulher bruta. Ele oferece algo de beber para ela. Kisme dá a bolsa para ele e pergunta o que ele está fazendo. Kisme diz que ele lhe enganou e lhe fez ir nesse evento e lhe colocou frente a frente com a ex do seu irmão. Ele fala que foi uma brincadeirinha. Kisme pergunta por que ele mandou a Bahar. Sen diz que ela faz parte do seu grupo de trabalho e ela trabalha com a Seida. Chocada com o que houve, Kisme pergunta se ele ficou maluco e por que está envolvendo Bahar nisso, sendo que falou para ele usar só a berça. Kisme diz que o que ele faz é perigoso. Sen diz a Kisme que o que é perigoso é a vida normal que ela leva e não quer nem pensar na relação dela com ele caso eles se casem. Sen diz a Kisme que são a mesma pessoa e suas decisões são as mesmas, por isso não quer que ela se case com Henry. Ele dá a entender que não quer que Kisme se case com Henry, mas ela diz que não é marionete dele e ele não controla sua vida. Sen questiona se realmente ela acredita nisso, que ele não controla. Ela diz que acha que não. Kisme pega sua chave e arranha os carros que estão ali na concessionária do criminoso. Bahar continua esperando por Kisme e estranha a demora dela. A funcionária diz que normalmente nesse horário Kisme está ali, mas não conseguiu telefonar para ela. Kisme vê que Bahar está ali e fica assustada. Kisme diz a Bahar que estava mesmo pensando nela e pede para irem para sua sala. Ela oferece chá ou café para Bahar beber, mas ela não aceita nada. Kisme vai para o seu escritório. Kisme diz que foi interessante o encontro delas ontem. Bahar diz que sim. Kisme pergunta por que Bahar estava lá. Bahar pergunta a Kisme por que ela estava lá, porque não faz ideia disso. Bahar diz que ela e Seida se envolveram num problema grande e são só os peões no jogo de um homem. Bahar diz que são ela, Seida e Bersa. Bahar diz que a princípio pensavam que só iriam preparar e entregar comida, mas foram usadas como mensageiras. Kisme pergunta do que ela está falando. Bahar diz que não sabe exatamente. Kisme pede que ela lhe conte tudo.
Kismet se levanta e diz a Bahar que sabe que ela não confia nela, mas ela pode confiar nela. Bahar diz a Kismet que ontem ficou confusa quando a viu e não sabia nem o que pensar, mas ter visto ela ontem naquele lugar significava que ela conhece o Sr. Sem. Kismet finge não saber quem é esse homem. Bahar diz que o Sem é o homem que as usa como peões, como mensageiras. Bahar diz que o Sem é um homem alto, de uns 30 anos, e tem uma concessionária. Kismet finge não saber de nada. Kismet inventa uma história e diz que recebeu uma ligação onde diziam que tinham informações importantes sobre um caso seu e combinaram trocar esse dinheiro pelas informações que tinham. Daí recebeu uma bolsa de um homem que disse para ela pôr o dinheiro na bolsa e ir pro evento. Bahar pergunta se naquela bolsa só tinha dinheiro. Kismet diz que sim. Bahar pergunta sobre a outra bolsa. Kismet diz que não tinha nada. Kismet pergunta a Bahar se ela sabe quem é esse golpista. Kismet pede que ela não tenha medo e que confie nela para poder ajudá-la. Bahar diz que não sabe muita coisa, e ele só falou que o nome era Sem e ele tem uma concessionária. Ela fala que também conhece o pai do Sem. Kismet pede que ela mantenha calma, pois não quer ela em perigo depois de tudo que lhe contou. Kismet dá um caderno para ela escrever todas as informações que souber. Kismet pede que Bahar não fale pro Arif para não arranjar mais problemas e que também não fale mais do Sem para ninguém. Kismet diz para Bahar ignorar as ligações do Sem. Bahar diz que esse homem ameaçou seus filhos. Kismet pede que ela não se preocupe, pois a partir de agora quem terá que se preocupar em parar com isso é o Sem. Bahar agradece a Kismet pela ajuda. Kismet fica preocupada. Seida e Raif almoçam fora, num restaurante que fica do lado de fora, de frente pro mar. Seida elogia o lugar. Ele percebe ela tensa. Seida diz que já sabe quem é seu filho biológico e que o pai dele o encontrou. Seida mostra uma foto do seu verdadeiro filho para Raif. Raif acha lindo o garotinho. Raif pergunta o que a família disse. Seida diz que não sabe, mas que parece que eles não cuidavam bem do menino. Seida diz que está chateada porque, se esses pais fossem pessoas boas e soubesse que eles dariam amor ao Arda, já ficaria melhor com isso. Seida diz que agora a mãe do menino está morta e o pai é um inútil. Seida diz a Raif que a mãe dele ajudou para ela dar uma boa educação pro menino, e agora querem tirar dela essa chance. Ele diz que ela é uma boa mãe por ter aceitado o Arda do jeito que é e também por querer ficar com ele, apesar do que ele é. Seida diz que o Arda não precisa ser como todas as crianças para ela ser uma boa mãe. Raif diz que ela é a melhor mãe do mundo, mesmo que não ache. Ela acaricia o rosto dele e acaba admitindo ser uma boa mãe. Raif beija a mão de Seida, e ela fica feliz pela demonstração de carinho. Enquanto isso, um velho está com o menino Satyumis e andam pelas ruas. Satyumis é o filho biológico da Seida. Eles entram na cafeteria. Sirin tenta expulsá-los, dizendo que os clientes não vão gostar. Satyumis pede que Sirin não fale assim com ele e a chama de idiota. Sirin pede que eles saiam. Satyumis diz que a cafeteria é do seu pai. Sirin fica sem entender. O velho pergunta se essa cafeteria é do Henry. O velho diz que esse garoto é filho do Sr. Henry. Sirin fica impressionada e até ri ao ver o menino. Ele ameaça fazer seu pai demiti-la. Sirin pede desculpas ao garoto e se apresenta a ele. Ela deseja boas-vindas a ele. Sirin os leva para dentro e pergunta se eles querem algo para comer. O velho pede o cardápio. Seida já está na casa de Fazile, trabalhando. Raif observa ela enquanto trabalha. Raif diz a Seida que gosta muito do jeito dela, porque, quando está com ela, se esquece que é cadeirante, e, por ela tratá-lo normal, não se sente preso àquela cadeira e sente como se isso não importasse. Seida diz que não importa. Seida vê o telefone tocando, e é Arif. Arif diz a Seida que tem boas notícias. Arif diz a Seida que encontrou o Sr. Henry, e ele ligou para ela, mas ela não atendeu. Arif diz que o Sr. Henry falou com o pai do filho dela e ofereceu dinheiro a ele. Arif diz a Seida que o Arda vai poder ficar com ela. Seida fica feliz com a notícia e começa a chorar de felicidade. Arif confirma que está falando a verdade. Seida chora muito e diz que não consegue acreditar nisso. Ela pede para falar com Henry. Seida pergunta ao E se isso é verdade e se o Arda poderá ficar com ela. Henry diz que o Arif disse a verdade. Seida agradece muito a ele e diz que nem sabe como agradecê-lo, mas diz que ele merece tudo de melhor nesse mundo. Ela diz que sempre será grata a ele por tudo. Henry percebe que ela está chorando. Seida diz que são lágrimas de amor. Ela decide falar com ele depois e se despede. Seida abraça Raif e diz que vai poder ficar com Arda. Enver trabalha e costura camisas na sua oficina. Arda está ali com ele.
Bahar vai buscar Arda com Enver. Enver pede para ela ficar um pouco, pois quer conversar com ela. Ele percebe a moça pálida. Ela diz que andou muito e passou frio. Enver percebe que ela está chateada pelo que Sirin disse mais cedo. Ele diz que também está triste e que Sirin não devia ter falado aquilo na frente do Arif. Enver diz a Bahar que não gosta de ver o Arif tão triste e preocupado. Bahar o entende. Enver pergunta de quem foi o aniversário ontem. Bahar diz que o aniversário foi na casa da dona Fazile, com a família dela, mas não era aniversário deles, e sim de um dos amigos do Arif. Bahar diz que lhe chamaram porque precisavam de pessoas para servir. Enver diz que ela estava bem arrumada. Bahar diz que eles pediram para ela ir bem vestida. Enver diz que viu ela chegando num carro chique. Bahar fala que Fazile lhe trouxe em casa. Bahar chama Arda para irem para casa. Ela se despede de Enver e sai. Enver continua desconfiado com Bahar. Satyumis come muito bem na cafeteria do pai. Sirin vai até eles e pergunta se já terminaram. O menino diz que sim. Ele pergunta pela sua mãe. Sirin diz que acha que ela está no trabalho. Ele pergunta se sua mãe é loira. Sirin diz que não, mas que ela já foi. Ele pergunta se a mulher é bonita. Sirin diz que um pouco. Sirin pergunta se o velho vai levar o Arda embora. O velho diz que não e que o menino vai ficar com eles, além do Satyumis. Satyumis diz que eles vão pagar o velho pro menino ficar e vão pagar $10.000. Sirin tenta botar mais lenha na fogueira e diz que o Arda é muito importante para Seida, que, se ele pedisse $100.000, ela entregaria. Sirin, insuportável, dá a entender que o velho deveria pedir muito mais dinheiro para deixar o Arda com a Seida. O velho fica pensativo. Fazile volta para casa. Raif pergunta onde ela estava. Ela diz que foi fazer umas coisas na rua. Raif diz que saiu para comer com a Seida. Fazile diz que acha isso muito bom. Raif diz que Seida está limpando a cozinha nesse momento. Fazile suspira e vai até seu quarto. Ela abre sua bolsa e vemos que ela conseguiu recuperar suas joias no joalheiro. Seida limpa a mesa e canta. Fazile chega até Seida. Seida diz a Fazile que o Henry ofereceu dinheiro para o verdadeiro pai do Arda e agora poderá ficar com o menino. Fazile fica feliz por ela. Seida percebe que a patroa está um pouco séria e pergunta se há algum problema. Fazile diz que precisam falar sobre uma coisa agora. Fazile diz que conversou com seus amigos sobre a educação do Arda, e eles disseram para levá-lo para a fundação amanhã, e eles ensinarão a ela tudo para melhorar o processo de formação dele. Seida chora de emoção. Fazile diz a Seida para não se preocupar com o financeiro, pois cuidará disso. Seida agradece muito por isso. Ela pergunta o que tem que fazer. Fazile pede que ela vá direto para a fundação amanhã. Fazile diz a Seida que não quer que ela trabalhe mais com ela. Fazile dá o pagamento de Seida. Seida pergunta se foi demitida. Fazile diz que sim. Ela pergunta o motivo. Fazile diz que não quer mais vê-la na sua casa de jeito nenhum. Seida fica triste, sem entender a demissão. Ela pergunta se o Raif sabe disso. Fazile diz que não e afirma que conversará essa noite com Raif e falará que ela pediu demissão. Fazile diz que não quer que seu filho pense que ela é uma mãe controladora. Seida diz a Fazile que ela é controladora mesmo não querendo parecer ser isso. Fazile diz que não tem por que dar explicações a ela. Fazile pede que, se Raif ligar para ela, que ela diga que não queria mais trabalhar com eles. Seida afirma que não vai mentir pro Raif. Ela decide ir atrás do Raif para contar tudo. Fazile diz que, se ela fizer isso, não terá mais apoio pro Arda e nem educação. Fazile diz que, pelo bem-estar do filho dela, ela terá que aceitar, pois está oferecendo ao filho dela a melhor educação possível. Seida fica entre a cruz e a espada. Henry finalmente chega à cafeteria. Satyumis corre até o pai e o abraça. Ele se confunde e abraça Arif. O velho logo aponta para ele que o pai dele é o outro, o Henry. O garoto pergunta se aquela cafeteria é sua. Henry diz que sim. Henry apresenta para Arif o seu filho. Henry apresenta Satyumis para Sirin e para Memer. O velho pergunta sobre o acordo deles. Henry decide falar com o velho a sós. Satyumis pede para Arif abrir o caixa para contarem o dinheiro. Arif diz que não podem abrir. Sirin chama o menino para distraí-lo. Sirin diz a Arif que o menino é um fofo. Sirin percebe que o menino parece um arteiro. O menino rouba uma bolacha de uma mesa. Sirin distrai o menino, mostrando para ele como o negócio funciona. Henry dá 10.000 para o velho em troca do seu filho biológico.
Henry diz que dará o dinheiro do Arda assim que tudo ficar pronto. O velho diz que ontem esteve pensando muito e não quer mais o dinheiro, e sim o Arda. Henry pergunta o motivo da mudança. Ele diz que não quer o dinheiro e quer o garoto. O velho diz que mudou de ideia e quer seu filho de volta. Ele diz que, se ele quiser o garoto, vai ter que lhe dar $100.000. Henry diz que isso não é uma negociação de um tráfico de crianças. O velho diz que é sim, e que, se ele não lhe pagar $100.000, levará o Arda com ele. Henry fica nervoso. O velho se retira da cafeteria. Ele diz que vai embora dali e revela para Henry que o garotinho Satumiz é terrível. Henry chama o menino para sentarem juntos. Sirin vai pro seu posto e fica observando. O menino pede para ficar com a maquininha. Henry diz que trouxe uns presentes bonitos que estão em uma sacola. Sirin comenta com Arif que esse menino é muito problemático e imagina que todos saibam disso. Arif diz que nem todo mundo sabe. Ele se retira e ela fica olhando para ele.